Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o missionário Guilherme. E dia 7 de setembro, no dia em que se comemora a independência do Brasil, é o dia também em que é celebrado no Brasil a memória do Anjo da Guarda do Brasil. E hoje, especialmente, eu vou entrar em detalhes sobre como chegou essa devoção no Brasil. A história do Anjo do Brasil começa com os nossos ancestrais. Eu vou precisar voltar para a história dos nossos ancestrais, que são os portugueses. Mas a gente tem ancestral indígena e africano também. Mas essa devoção veio direto dos portugueses, ok? E como foi essa história? Para isso, eu vou precisar voltar para a história da fundação de Portugal. Então, no ato da fundação do Reino de Portugal, porque quando Portugal nasceu da forma que nós conhecemos hoje, ele nasceu como um reino, ele começou a partir de uma grande guerra que estava acontecendo na Europa, que era a Guerra da Reconquista. Os muçulmanos estavam invadindo a Europa, dominando todos os países cristãos, escravizando e fazendo toda uma algazarra na Europa naquela época. Então, um pequeno país começou a se expandir aos poucos e começou a reconquistar os territórios cristãos, que foram se reerguendo e fazendo pressão de volta contra os muçulmanos. Dentre os povos que estavam nesta luta da reconquista contra os muçulmanos, estava o povo lusitano. Era um grupo pequeno e tinha como líder Afonso Henriques. Ele era católico também, tinha fé em Cristo, e ele estava recolhido num certo dia dentro da sua tenda, e ele se retirou da tenda. No momento em que ele saiu, ele teve uma visão de Cristo crucificado. Ele fala: o Senhor não precisa aparecer para mim, eu sou uma pessoa de fé, eu creio no Senhor. Mas veja bem, ele tem uma pintura que mostra que nesta aparição estava também o anjo daquele povo que viria se tornar Portugal. Então, Jesus disse a Afonso Henriques em seguida disso que ele falou: eu não vim para trazer a fé para você. Eu vim para anunciar que você, mesmo com menos homens e com menos armas, sairá vitorioso dessa batalha. Para quem é combatente vai lembrar logo da história de Gedeão, não é? Mas escute bem a intenção de Nosso Senhor. Quando ele fala isso, ele dá um direcionamento para Afonso Henriques. Ele disse: você vai ser vitorioso nessa guerra, e as pessoas, o seu povo, em gratidão, vão querer lhe eleger rei deste reino que irá se formar. E eu digo a você, não recuse. Mesmo que por humildade, mesmo que por humilhação própria, mas não recuse. Porque eu quero fazer deste povo um reino. E eu quero que este reino leve o meu nome para povos estrangeiros. É o grande ponto que eu quero chegar. Nesta vocação de Portugal, digamos por assim dizer, nesse chamado de Portugal, a gente já começa a vislumbrar um pouco do Brasil. A gente pode naturalmente inferir que nós somos o povo para quem Cristo queria que Portugal levasse o nome de Cristo. E nisso, Afonso Henriques aceita a palavra do Senhor, vence a guerra e a partir daí é coroado rei. Se torna o primeiro rei de Portugal. Por conta dessa visão e dessa profecia que Deus deu a ele, que o próprio Jesus crucificado deu a ele, ele passa a desenvolver uma grande devoção pelo anjo da guarda de Portugal. E aí, algum tempo depois, um outro rei também da linhagem de Afonso Henriques, que é Dom Manuel I, ele faz um pedido ao Papa da época, o Papa Juliano II, para que seja fundado, para que seja aceito uma liturgia própria em honra ao anjo da guarda de Portugal. E aí fica assim definida uma data, 10 de outubro, que até hoje é celebrada em Portugal. A partir disso, nós temos, então, o início da devoção ao anjo da guarda da nação. Nesse caso específico, da nação de Portugal. Tá, Guilherme, como é que isso chega no Brasil? Bem, começamos quando a Ordem de Cristo, que era o restante dos templários, que foram acolhidos por Portugal, são enviados para as grandes navegações para evangelizar, como assim Deus confiou a Portugal. E nesta evangelização, evangelizam também o Brasil, que hoje é o país mais católico que Portugal pôde criar com a sua missionariedade. E a partir disso, vivemos conforme vive Portugal, um reino católico
dedicado à Imaculada Conceição e protegido pelo Anjo da Guarda de Portugal, até o dia fatídico de 1822, em que Dom Pedro I nos declara independentes, um estado separado do estado de Portugal. Engraçado é que dias antes ele havia conhecido a imagem de Nossa Senhora Aparecida e prometeu que consagraria este território a Nossa Senhora Aparecida, como um ato profético praticamente, porque alguns dias depois ele receberia as notícias negativas de Portugal que fariam com que ele declarasse a independência. Tendo assim o Brasil se tornado um país independente, recebemos uma nova padroeira e a partir daí nasce aqui no Brasil a devoção ao nosso Anjo da Guarda, ao Anjo da Guarda do Brasil. Desde o começo do primeiro reinado do Império, a gente vive também esta devoção ao Anjo da Guarda do Brasil, também com liturgia própria, assim como Portugal, também com um dia próprio, um festejo próprio. E foi assim que a devoção ao Anjo da Guarda do Brasil nasceu. Você conhecer essa história? Mostra para outras pessoas, para que elas possam também conhecer um pouco mais de toda essa história, também conhecer um pouco mais desta devoção, para que a nossa nação combatente possa se erguer cada vez mais forte, contando agora também com a intercessão do Anjo da Guarda do Brasil. Força e coragem, combatente, estamos juntos na batalha até o céu.